Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, estamos reunidos para celebrar a Eucaristia. Acolhemos de maneira particular e saudamos um grupo das Filipinas, o coro que esteve a cantar antes da celebração como preparação para a Eucaristia. Dear English-speaking pilgrims, special the choir from Philippines, the Lord be with you. Caríssimos irmãos, celebramos hoje a memória de São Martinho de Tours, bispo francês dos primeiros séculos da Igreja, que foi de maneira particular notado pela sua caridade. Ele era soldado ainda antes de fazer a carreira eclesiástica e todos conhecemos a história que no início do inverno divide a sua capa com um pobre, porque era a única coisa que lhe tinha para dar. Então procuremos também, com o seu exemplo, dedicar-nos aos pobres e partilhar os nossos bens, a nossa riqueza, com aqueles que menos têm. Temos consciência das nossas imperfeições, do nosso pecado, por isso, para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que fostes glorificado pela vida e pela morte do bispo São Martinho de Tours, renovai em nossos corações as maravilhas da vossa graça, de modo que nem a morte nem a vida nos possam separar do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Início da Epístola do Apóstolo São Paulo a Tito. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo,
para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, conforme à piedade, na esperança da vida eterna. Antes dos tempos antigos, Deus não mente, prometeu esta vida eterna e no tempo determinado manifestou a sua palavra através da mensagem que me foi confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a nossa fé comum, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu deixei-te em Creta para acabares de organizar o que faltava e estabeleceres anciãos em cada cidade, segundo as minhas instruções. O ancião deve ser irrepreensível, casado uma só vez, e os seus filhos sejam fiéis, sem fama de maus costumes ou insubordinação. O dirigente da comunidade, como administrador da casa de Deus, tem de ser irrepreensível. Não pode ser arrogante, nem colérico, nem amigo do vinho, nem conflituoso, nem ávido de lucros desonestos. Pelo contrário, deve ser hospitaleiro, amigo do bem, ponderado, justo, piedoso, disciplinado. Deve ser de tal modo fiel na exposição da palavra, conforme ao ensino recebido, que seja capaz não só de exortar na sã doutrina, mas também de refutar os que a conduzem, os que a contradizem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esta é a geração dos que procuram o Senhor, dos que procuram o Senhor. Esta é a geração dos que procuram o Senhor, dos que o Senhor é a terra e o que nela existe, o mundo e quantos nele habitam. Ele fundou sobre os mares e a consolidou sobre as águas. Esta é a geração dos que procuram o Senhor, dos que procuram o Senhor. Quem poderá subir a montanha do Senhor? Quem habitará no seu santuário? O que tem as mãos inocentes e o coração puro, que não invocou o seu nome em vão, nem jurou falso. Esta é a geração dos que procuram o Senhor, dos que procuram
este será abençoado pelo Senhor e recompensado por Deus, seu Salvador. Esta é a geração dos que o procuram, que procuram a face do Deus de Jacó. Esta é a geração dos que procuram o Senhor, dos que procuram o Senhor. Aleluia, aleluia, Vós brilhais como estrelas no mundo, anunciando a palavra da vida. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que haja escândalos, mas ai daquele que os provoca. Melhor seria para ele que lhe atassem ao pescoço uma mó de moinho e o atirassem ao mar, do que ser ocasião de pecado para um só destes pequeninos. Tende cuidado. Se o teu irmão cometer uma ofensa, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se te ofender 7 vezes num dia, e 7 vezes vier ter contigo e te disser: estou arrependido, tu lhe perdoarás. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: arranca-te daí e vai plantar-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, melhor do que ninguém, Jesus conhece a nossa condição frágil e pecadora. Por isso ele diz que, inevitavelmente, haverá escândalos na Igreja. Haverá pecado mesmo dentro da Igreja, mesmo no meio dos seus membros, dos batizados. Somos todos pecadores. Mas Deus ama-nos e perdoa-nos quando nos arrependemos. E esta é também uma certeza que nos deve animar. Deus perdoa aqueles que se arrependem e se esforçam por ser melhores, mesmo que tornem a cair, mesmo que tornem a pecar. Se alguém te ofender 7 vezes num dia,
e 7 vezes te vier ter contigo e te disser estou arrependido, tu lhe perdoarás. Nós às vezes esquecemos destas palavras de Jesus Cristo e pensamos, estou sempre a fazer a mesma coisa, não vale a pena confessar-me porque não consigo mudar. Mas o importante é quereres mudar, esforçares-te por mudar, lutares em cada dia contra a tentação, sabendo que pouco a pouco, paulatinamente, gradualmente, se este esforço existe em nós da vontade, vamos-nos santificando, vamos transformando a nossa vida, porque só assim é que tem sentido a morte de Jesus na cruz. Porque de facto há a possibilidade da redenção e Deus perdoa-nos sempre. Mesmo que façamos 100 vezes o mesmo pecado. Perdoa-nos sempre quando nos arrependemos. Claro que a necessidade do arrependimento é importante. E a necessidade do arrependimento implica também o compromisso válido para mudar de vida. Não é dizer estou arrependido, mas continuo a fazer o mesmo porque não me apetece mudar. Não, tem de haver este propósito de mudança de vida. Este propósito, e por isso sabemos que, fundamentalmente, precisamos da graça de Deus, porque sem essa graça de Deus a conversão também não é possível. Sem a graça que recebemos na confissão, a conversão não é possível. E essa é a realidade importante de que se esquecem aqueles que rejeitam a confissão, porque dizem que confessam diretamente os seus pecados a Deus. Podem fazê-lo, mas não recebem a graça do perdão e da absolvição. Não recebem a graça para a mudança de vida, para se converterem. E, portanto, não vale a pena pedirem perdão a Deus se não têm a ajuda para mudarem de vida. Se contam só consigo, se continuam a manifestar o seu egoísmo, contando só consigo para transformar o mundo, para mudar as coisas, prescindindo de Deus, da sua graça e da sua força, de facto continuam a pecar. Continuam a bater com a cabeça na parede, à espera que ela se parta. Mas o que se acaba por partir é a cabeça, não é a parede. Precisamos da graça de Deus, que rompe os corações, de facto, que quebra o coração de pedra e o transforma em coração de carne. Que, de facto, muda a nossa vida. É a graça de Deus, dos sacramentos. E por isso é que os sacramentos são importantes, porque, de facto, dão-nos a força para a conversão, para a mudança de vida. São Paulo, quando escreve a Tito, que era bispo que ele deixou em Creta, fala-lhe de facto da forma de escolher os pastores das comunidades, os anciãos, os responsáveis, dá-lhe as instruções, diz que critérios é que ele deve ter para escolher os padres para as comunidades cristãs da sua diocese. E quando lemos podemos achar que de facto são realidades muito exigentes e que é difícil, de facto, encontrar assim gente absolutamente perfeita. E é verdade. Mas porque com a ordenação sacerdotal recebemos a graça de nos aperfeiçoarmos também nessa dimensão. Recebemos a graça de Deus, abrindo-nos, de facto, a essa graça e abrindo a nossa vontade para também nos convertermos neste sentido de criarmos as condições para sermos fiéis ao nosso mandato, para sermos fiéis a esta responsabilidade que Jesus nos atribui de perdoarmos os pecados, de consagrarmos o pão e o vinho, de anunciarmos a palavra, de sermos pastores. Não quer dizer que sejamos mais perfeitos do que vocês, mas porque experimentamos o pecado e a fragilidade, mas sobretudo porque experimentamos a graça de Deus e a transformação que Deus opera na nossa vida, mais misericórdia temos para perdoar os pecados e para ajudar os fiéis a encontrarem
uma nova perspectiva de vida, a encontrarem a luz e a poderem, de facto, recomeçar de novo, depois de receberem cada sacramento. E isto é importante, termos a consciência de que, de facto, fazemos parte da mesma comunidade. Não somos mais importantes por sermos padres. Temos mais responsabilidade. Temos mais responsabilidade porque somos aqueles que aparecem à frente, que aparecem como o rosto da Igreja. E por isso, quando pecamos, se torna mais doloroso, mesmo para vocês, de facto, também. E por isso devemos ajudar-nos todos, rezar uns pelos outros, pedir ao Senhor a graça de sermos fiéis à nossa vocação. E já agora terminamos ontem a Semana dos Seminários, celebramos hoje um grande bispo, São Martinho de Tours. É engraçado, São Martinho foi o primeiro santo que não foi mártir, ou seja, foi o primeiro santo que foi canonizado, não por ter sido martirizado, mas porque viveu uma vida toda ao serviço de Deus e da Igreja. Temos aqui também estas duas crianças, São Francisco e Santa Jacinta, que também foram canonizados por terem vivido a sua vida ao serviço de Deus e da Igreja. E deve ser essa a nossa preocupação, qualquer que seja a nossa vocação. Leigos, padres, religiosos, consagrados, todos somos consagrados pelo batismo, mas em vários caminhos de vida, em várias vocações, em vários ministérios, que o Senhor nos ajude a, de facto, construirmos uma Igreja que caminha rumo à santidade, que se vai santificando dia a dia pelo seu esforço constante de aperfeiçoamento, confiando que a graça de Deus nunca falta àqueles que a solicitam. Caríssimos irmãos e irmãs, está neste dia conosco a celebrar a missa um casal, o Francisco e a Maria José, que, celebrando 50 anos de matrimónio, deste caminho conjunto de santidade, querem dar graças a Deus e renovar os seus votos matrimoniais. Então, caríssimos irmãos, neste dia do aniversário da celebração do sacramento de matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, rezai ao Senhor no íntimo da vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E o Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, que Ele seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor nos abençoe.
Irmãos e irmãs, na sua peregrinação na terra, a caminho da pátria celeste, os discípulos de Jesus estão sujeitos a 1000 tentações, escândalos, injúrias e faltas de fé. Imploremos de Deus que nos faça avançar nos seus caminhos e digamos: ouvi-nos, Senhor. Para que o Pai do céu livre do mal a Santa Igreja, dê o arrependimento e o perdão aos que caíram e os ajude a retomar uma nova vida, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Espírito dê aos bispos e aos presbíteros inteligência para administrar a casa de Deus e serem irrepreensíveis e humanos para com todos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que num tempo em que nada se faz de graça e em que abundam as pessoas desonestas, os cristãos sejam hospitaleiros e acolhedores, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que nos países onde não se respeitam os mais débeis e a maldade é aplaudida e recompensada, o Senhor suscite muitos profetas na sua Igreja, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que nas comunidades paroquiais da Diocese a palavra de Jesus continue a ser a luz brilhante que ilumine as consciências e a vida dos homens, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Deus, nosso Pai, que conheceis como ninguém até onde pode chegar a fragilidade humana, fazei que os nossos passos sigam sempre para vós. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, santificai estas ofertas, que alegremente vos oferecemos em honra de São Martinho, e fazei que por elas a nossa vida seja orientada na adversidade e na prosperidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrar hoje a memória de São Martinho, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam, o céu e a terra proclamam a vossa glória, a vossa glória. Hosanna, Hosanna nas alturas, Hosanna nas alturas. Bendito, bendito que vai em nome do Senhor. Hosanna, Hosanna nas alturas, Hosanna nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Partiu sem saber para onde ia. Senhor, aumentai a nossa fé, aumentai a nossa fé. Pela fé, Sara acreditou naquele que lhe prometeu o filho e foi mãe de um povo incontável. Senhor, aumentai a nossa fé, aumentai a nossa fé. Pela fé, o povo de Deus atravessou o mar vermelho e escapou à escravidão do inimigo. Senhor, aumentai a nossa fé, aumentai a nossa fé. Pela fé, Cristo sofreu a cruz, desprezando a sua vergonha, e sentou-se à direita do trono de Deus omnipotente. Senhor, aumentai a nossa fé, aumentai a nossa
hoje canta os louvores do Cordeiro. Senhor, aumentai a nossa fé, aumentai a nossa fé. Pela fé, nós caminhamos para a cidade do Deus vivo, a nova e eterna Jerusalém. Senhor, aumentai a nossa fé, aumentai
vossos santos, Senhor, proclamai a glória do vosso reino. Oremos. Concedei, Senhor, aos que alimentastes com o sacramento da unidade, fazei que vos agrademos em todas as coisas, para que, a exemplo de São Martinho, todo submisso a vós, também nós sintamos a alegria de ser verdadeiramente vossos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Now I am blessing the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazer que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças